Boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre a biografia de Karl Marx. Karl Marx ele foi o terceiro de 9 filhos da família dele, de uma família judaica de classe média, da cidade de Trèveris, na época do reino de Prússia. A sua mãe, ela nasceu em 1788 e morreu em 1863. Ela era judia holandesa. E seu pai nasceu em 1777 e morreu em 1888. Era um advogado e conselheiro de justiça. Ele é descendente de uma família de rabinos, o pai do Marx, mas ele se converteu ao cristianismo luterano. Em função das restrições impostas à presença de membros da etnia judaica, quando isso aconteceu, Marx ainda tinha 6 anos de idade. Seus irmãos eram Sofia, Hermann, Henriette e Louise, Emily, que foi adotada pelos seus pais, e Caroline e Edward. Em 1830, Marx iniciou seus estudos em Liceus Franz, em Trèveris, ano em que eclodiram revoluções em diversos países europeus. Ingressou mais tarde na Universidade de Bonn para estudar Direito, preferindo-se no ano seguinte para a Universidade de Berlim, onde o filósofo alemão Georg Hegel, cuja obra exerceu grande influência sobre Marx. Ele tendo participações ativamente no movimento dos jovens hegelianos. E seu pai morreu no mesmo ano, em 1841. Obteve o título de doutor em filosofia, com uma tese sobre as diferenças da filosofia da natureza, e um Demócrito, e de doutor em filosofia com a tese sobre as diferenças da filosofia da natureza. E falar sobre o casamento dele e o início sobre a política. Em 1843, a Gazeta Renana foi fechada ao publicar uma série de ataques do governo prussiano, tendo perdido seu emprego de chefe redator. Mudou-se para Paris e lá assumiu a direção da publicação Anais Franco-Alemães. Foi apresentado a diversas sociedades secretas de socialistas. Antes da sua mudança para Paris, Marx casou-se no dia 19 de julho de 1843 com Jenny Westphal. O casamento de Marx com Jenny nasceram 7 filhos, mas devido às más condições de vida foram forçados a viver em Londres e apenas 3 sobreviveram à idade adulta. As crianças eram Jenny Caroline, Jenny Laura e Edgar, Henry, Jenny Evelyn e Jenny Julia. E mais um que morreu antes de ser nomeado. Ao que consta, Franza, Edgar e Guido morreram na infância, provavelmente pelas péssimas condições maternais, e a que a família estava submetida. Marx também teve um filho nascido de sua relação amorosa com a militante socialista e empregada da família de Marx, solicitado por Marx. Assumiu a paternidade da criança, que o nome era Frederic Delmoult, e pagando uma pensão entregou a família de um bairro proletário em Londres. O tratamento pessoal, ganhando contra ressalva Marx, foi produto do seu tempo. Antes do poder de contestar a sociedade capitalista, Marx mantinha presença a ela. Estava espiritualmente mais enraizado do solo da cultura do que admitiria. Também em 1843, Marx conheceu a Liga dos Justos, que mais tarde tornasse a Liga dos Comunistas. Em 1844, Friedrich Engels visitou Marx em Paris. Em alguns dias, a amizade do trabalho junto com ambos que se iniciou neste período. De Paris, Marx ajudou a editar uma publicação de pequena circulação chamada Worlds, que contestava o regime político alemão da época. Por conta disso, Marx foi expulso da França e em 1845, a pedido do governo prussiano, migrou então a Bruxelas, para onde Engels também viajou, entre outros escritores. A dupla redigiu na Bélgica o Manifesto Comunista, em 1948, que é um dos livros que Marx escreveu junto com a ajuda de Engels, onde fundaram um jornal de Bruxelas pelo governo belga. Junto com Engels, mudou-se para a colônia, onde fundaram o jornal Nova Gazeta Renana. Após ataques das autoridades locais publicados no jornal, Marx foi expulso novamente da colônia. Em 1849 até 1848, Marx viveu confortavelmente com a renda oriunda de seus trabalhos e seu salário e presentes de amigos e aliados.
Encontrando-se deprimido por conta da morte de sua esposa, ocorrida em dezembro de 1881, Marx desenvolveu, em consequência dos problemas de saúde se suportou ao longo de sua vida, bronquite e pneumonistia, que causaram o seu falecimento em 1838. Foi enterrado em condição apátrida no cemitério de Highgate, em Londres. Marx antes de tudo, ele era um revolucionário e sua verdadeira missão na vida era contribuir de um modo ou de outro para a derrubada da sociedade capitalista. A ideia dele era acabar com o capitalismo em si e implantar uma forma de comunismo na qual as pessoas tivessem mais igualdade. Ele queria contribuir para a libertação do proletariado moderno, que ele foi o primeiro a tornar consciente da sua posição e de suas necessidades. Gustavo vai começar falando. Agora eu vou falar um pouco sobre o pensamento dele. Durante a vida de Marx, suas ideias receberam pouca atenção de outros estudiosos. Talvez o maior interesse tenha se verificado na Rússia, onde em 1872 foi publicada a primeira tradução do tomo de Kritik, ou Capital. Na Alemanha, as teorias de Marx foram ignoradas durante bastante tempo, até que em 1879, um alemão estudioso da economia política, Adolf Wegener. Na Alemanha, a teoria de Marx foi ignorada durante bastante tempo, até que em 1879, um alemão estudioso da economia política, Adolf Wagner, comentou o trabalho de Marx ao longo de sua obra. Nos primeiros anos após a morte de Marx, a sua teoria obteve crescente influência intelectual e política sobre os movimentos operários, até o século XIX. O principal locus de debate de teorias era o Partido Social Democrata Alemão, e em menor proporção sobre os círculos acadêmicos ligados às ciências humanas. Notadamente, na Universidade de Viena e na Universidade de Roma, as primeiras instituições acadêmicas que ofereceram os cursos voltados para as ideias de Marx. Marx foi herdeiro da filosofia alemã, considerado um dos... Peraí, cara, vai começar de novo agora. Marx foi herdeiro da filosofia alemã. Foi considerado ao lado de Kant, Nietzsche e Hegel um de seus grandes apresentadores e representadores. Sério. Um dos maiores, para muitos, o maior, pensadores de todos os tempos, tendo a produção teórica de sua exceção à densidade de um Aristóteles, de que era um admirador de Marx. Criticou ferozmente o sistema filosófico idealista de Hegel. Bom, Marx, subitamente, faz uma crítica social muito grande às ideias capitalistas, às cidades capitalistas em si. Ele não se limita só na teoria, ele proporciona qualquer separação drástica da teoria e a prática. Então ele tenta colocar em si a ideia comunista e tenta deixar mais de lado as ideias capitalistas. Ele foi considerado muito por Kant, Hegel e Nietzsche como um dos maiores pensadores. E até hoje, para muitos, ele é considerado um dos maiores pensadores de esquerda que existe no mundo, exatamente. Ele criou o livro, o Manifesto Comunista, junto com a ajuda de um outro pensador que eu esqueci o nome agora. E ele criou o Manifesto Comunista com a ideia de levar a ideia comunista mais para frente, de um Estado maior, de um Estado novo. E Karl Marx, ele compreende o trabalho como uma atividade da humanidade, o trabalho sendo a centralidade da atividade humana. Ele se desenvolve socialmente, sendo um homem, um ser social.